Existe uma coisa que acontece dentro do seu corpo todos os dias, silenciosamente, que vai determinando se você vai envelhecer com energia, com pele firme, com articulações fortes e com um corpo que ainda parece jovem por dentro, ou se vai acordar cada manhã sentindo que algo está desmoronando por dentro. E a maioria das pessoas só percebe quando já perdeu muito, quando a pele começa a afundar, quando os joelhos doem ao subir uma escada, quando os cabelos ficam finos e sem vida, quando as unhas quebram como papel seco. Isso não é apenas o tempo passando, isso é o colapso silencioso do colágeno. E ele começa muito antes do que você imagina, muito antes dos 30, em alguns casos. Mas o que eu vim te mostrar hoje é algo diferente. Não são cremes, não são suplementos industriais cheios de ingredientes que você não consegue pronunciar. O que eu vou compartilhar aqui são 9 plantas que civilizações inteiras usaram durante séculos para manter o corpo jovem por dentro, para reconstruir tecidos, para alimentar a pele de dentro para fora, para fortalecer o que está invisível aos olhos, mas que sustenta tudo o que você vê no espelho. E o mais fascinante é que a ciência moderna está finalmente chegando lá onde os antigos já estavam há milênios. Pesquisadores em laboratórios de ponta estão estudando essas plantas agora, publicando artigos descobrindo os mecanismos que nossas avós já conheciam por instinto e por tradição. Se você já chegou até aqui, eu te peço uma coisa: fica comigo até o final, porque a planta número 7 vai te surpreender de um jeito que você não esperava. E a número 9, bem, a número 9 é algo que provavelmente está na sua cozinha agora mesmo, e você nunca imaginou o poder que ela tem sobre o seu colágeno. Antes de entrar nas plantas, preciso te contar uma coisa que a indústria da beleza prefere que você não saiba. O colágeno não é só sobre a aparência, não é só sobre rugas ou sobre a firmeza da pele. O colágeno é a proteína mais abundante do seu corpo humano. Representa cerca de 30% de toda a proteína do organismo. Ele está nos seus ossos, nas suas cartilagens, nos seus tendões, nos seus vasos sanguíneos, nos seus órgãos, nos seus intestinos, nos seus olhos. É literalmente a cola que mantém você inteiro. E quando ele começa a cair, tudo começa a cair junto. A partir dos 25 anos, o corpo começa a produzir menos colágeno. Isso é um fato biológico. A partir dos 40, essa queda se acelera. Fatores como estresse, açúcar em excesso, exposição ao sol sem proteção, tabagismo, álcool e até a inflamação crônica de baixo grau, que a maioria das pessoas carrega sem saber, tudo isso acelera ainda mais a destruição do colágeno. E o mercado de suplementos cresceu enorme em cima disso. São bilhões de dólares por ano em pós, cápsulas, cremes, injeções. Mas a natureza, como sempre, tinha as respostas muito antes disso tudo existir. Conta pra mim nos comentários. Você já sentiu algum sinal de queda no colágeno? Cabelos mais finos, pele perdendo firmeza, articulações doendo? Escreve aqui embaixo, porque você não está sozinho nessa. Vamos então começar. A primeira planta que quero te apresentar é uma que cresce em quase todos os continentes, que foi usada por povos indígenas da América, por herbalistas europeus medievais, pela medicina ayurvédica e pela medicina tradicional chinesa. Cada um por razões diferentes, mas chegando à mesma conclusão: essa planta regenera. Estou falando da cavalinha, conhecida cientificamente como Equisetum arvense. A cavalinha é uma das plantas mais antigas da Terra. Não estou falando de centenas de anos. Estou falando de 350 milhões de anos. Essa planta sobreviveu a extinções em massa, a glaciações, a mudanças climáticas brutais e carrega dentro dela um mineral que é absolutamente essencial para a produção de colágeno: o silício orgânico. O silício é um mineral que a ciência convencional demorou muito para levar a sério. Por muito tempo, foi visto como um elemento estrutural sem grande importância biológica, mas pesquisas nas últimas décadas mudaram completamente esse entendimento. Estudos publicados em revistas científicas especializadas mostraram que o silício orgânico presente em plantas como a cavalinha é fundamental para a síntese de colágeno e de elastina.
outra proteína essencial para a elasticidade da pele e dos vasos sanguíneos. O silício participa diretamente da formação das fibras de colágeno, ajudando a organizá-las e a estabilizá-las nos tecidos. As culturas medievais europeias usavam a cavalinha para cicatrizar feridas, fortalecer ossos fraturados e tratar problemas nas articulações. Os povos indígenas norte-americanos usavam para fortalecer cabelos e unhas. Na medicina ayurvédica, plantas ricas em silício são classificadas como rejuvenescedoras. E hoje, pesquisadores estão investigando a biodisponibilidade do silício da cavalinha comparado ao silício sintético encontrado em suplementos. E os resultados preliminares sugerem que a forma orgânica presente na planta é absorvida de maneira muito mais eficiente pelo organismo. O chá de cavalinha é a forma mais tradicional de consumo. As folhas secas são fervidas em água e consumidas regularmente. Algumas pesquisas também exploraram extratos da planta em concentrações maiores. É importante saber que a cavalinha contém traços de tiaminase, uma enzima que pode interferir com a vitamina B1 em consumo muito excessivo e prolongado. Por isso, o uso moderado e orientado é sempre o mais sábio. Mas nas quantidades tradicionais, como um chá diário, ela foi usada por séculos sem problemas documentados. Se você nunca ouviu falar da cavalinha antes, me conta aqui nos comentários. Eu fico sempre surpreso com quantas pessoas nunca tiveram contato com essa planta incrível. A segunda planta que quero te apresentar vem de uma tradição muito diferente, mas com o mesmo objetivo. Ela vem das florestas tropicais da Índia e foi durante milênios o coração de uma das mais sofisticadas tradições medicinais do mundo, o Ayurveda. Estou falando da centela asiática, também conhecida como gotu-kola, ou em português, erva pennywort. Essa planta tem uma história que atravessa culturas. Na Índia, era chamada de Brahmi pelos praticantes do yoga e era usada para agudizar a mente, mas também para curar feridas e regenerar a pele. Na China, era conhecida como Photitien e estava associada à longevidade extrema. No Sri Lanka, existe um ditado antigo que diz que os elefantes, que vivem muito tempo, adoram comer essa planta. E os elefantes, de fato, a consomem. O que a centela asiática faz, e isso é onde a ciência moderna entra de forma muito clara, é estimular a produção de colágeno de uma maneira muito específica. Os compostos ativos da planta, principalmente os triterpenoides como o asiaticossédio, o madecassossédio e o ácido asiático, ativam fibroblastos, que são as células responsáveis por produzir colágeno no seu corpo. Em estudos in vitro e em estudos com seres humanos, esses compostos mostraram capacidade de aumentar a expressão de genes relacionados à síntese de colágeno tipo 1 e tipo 30, que são os tipos mais abundantes na pele e nos tecidos conectivos. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology mostrou que extratos de centela asiática estimularam significativamente a produção de colágeno em culturas de células de pele humana. Outro estudo, conduzido com voluntários humanos, observou melhora na firmeza e elasticidade da pele após uso regular de extrato da planta. A tradição ayurvédica já sabia disso há mais de 3.000 anos. Eles apenas não tinham o vocabulário da genômica e da biologia celular para explicar o mecanismo. A centela também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que protegem o colágeno já existente da degradação. Porque não basta só produzir mais colágeno se você não protege o que já tem. Os radicais livres, o estresse oxidativo, a glicação causada pelo açúcar em excesso, tudo isso destrói as fibras de colágeno. E a centela trabalha nos dois lados dessa equação. Ela pode ser consumida como chá, como extrato, em cápsulas ou até como alimento verde em algumas culturas asiáticas, onde é adicionada a saladas e sopas. Em Singapura, existe uma bebida tradicional feita com folhas frescas de centela, que é consumida regularmente e considerada um tônico de juventude. A sabedoria popular, mais uma vez, estava à frente do seu tempo. Continua comigo, porque o que vem a seguir vai mudar
a forma como você olha para algumas plantas que provavelmente já crescem perto de você sem que você soubesse o poder que elas têm. A terceira planta me leva para um lugar que muitas pessoas associam apenas com infusões relaxantes ou com jardins perfumados. Mas a rosa, e estou falando aqui especialmente do quadril da rosa, os frutos avermelhados que ficam na planta depois que as pétalas caem, conhecidos como roseira brava ou rosa mosqueta, na forma do fruto, carrega algo que poucos imaginam. Estou falando de uma das fontes mais concentradas de vitamina C de origem vegetal que existe na natureza. Por que isso importa para o colágeno? Porque a vitamina C não é apenas um antioxidante. Ela é cofator essencial e absolutamente indispensável na síntese de colágeno. Sem vitamina C, o seu corpo literalmente não consegue produzir colágeno de forma adequada. Duas enzimas fundamentais nesse processo, a proleohidroxilase e a lisilhidroxilase, dependem da vitamina C para funcionar. Essas enzimas são responsáveis por modificar aminoácidos específicos que formam as cadeias de colágeno. Modificações sem as quais a estrutura do colágeno fica instável e não consegue cumprir sua função estrutural. Os frutos da rosa mosqueta contêm concentrações de vitamina C que chegam a ser 100 vezes maiores do que as encontradas em laranjas. 100 vezes. E essa vitamina C, de origem natural, vem acompanhada de bioflavonoides, carotenoides e outros compostos que aumentam sua biodisponibilidade e potencializam sua ação. A rosa mosqueta também contém ácido transrerinoico, um composto naturalmente relacionado à vitamina A, que tem demonstrado em pesquisas capacidade de estimular a renovação celular na pele. Culturas escandinavas e siberianas usavam os frutos da rosa mosqueta durante os invernos longos, quando frutas frescas eram escassas, exatamente para manter a saúde da pele e prevenir escorbuto, que é a doença clássica da deficiência grave de vitamina C e que causa colapso do colágeno no organismo inteiro. Na Segunda Guerra Mundial, quando os cítricos eram difíceis de conseguir na Grã-Bretanha, o governo britânico organizou colheitas em massa de rosa mosqueta para suprir a população de vitamina C. A sabedoria dos antigos virou política de saúde pública quando a necessidade chegou. Estudos modernos com extratos de rosa mosqueta mostraram resultados promissores em redução de rugas, melhora na hidratação e na uniformidade da pele, e até em redução de cicatrizes e estrias. Um ensaio clínico randomizado publicado no Journal of Cosmetic Dermatology mostrou melhoras significativas na aparência da pele de participantes que usaram extrato de rosa mosqueta por 8 semanas comparado ao placebo. O chá dos frutos secos é uma forma tradicional de consumo. O óleo de rosa mosqueta extraído das sementes é amplamente usado em cosmética, mas o consumo interno do fruto, seja como chá, seja como geleia ou como pó, é o que vai entregar os compostos necessários para a síntese de colágeno de dentro para fora. Me conta nos comentários se você já usou rosa mosqueta de alguma forma. Pode ser o óleo, o chá, a cápsula. Quero saber a sua experiência com essa planta. Incrível! Vamos para a quarta planta. E aqui eu entro em um território que me fascina profundamente, porque estamos falando de uma tradição que atravessa 2 continentes e chega até a mesa de pesquisadores contemporâneos. Estou falando da unha de gato, conhecida cientificamente como Uncaria tomentosa, uma trepadeira amazônica que os povos indígenas do Peru usavam há pelo menos 2000 anos para tratar artrite, inflamação, infecções e para curar feridas profundas. O nome vem dos espinhos curvos, que parecem garras de gato ao longo do caule. A relação da unha de gato com o colágeno é indireta, mas extremamente poderosa. O principal obstáculo para o colágeno não é apenas a falta de matéria-prima, é a inflamação crônica. A inflamação de baixo grau, aquela que você não sente como uma dor aguda, mas que está presente o tempo todo, liberando citocinas inflamatórias e radicais livres, é uma das principais causas de degradação acelerada do colágeno. Enzimas chamadas metaloproteanas de matriz, ou MMPs, são ativadas pelo ambiente inflamatório e literalmente destroem as fibras de colágeno nos tecidos.
A unha de gato contém alcaloides oxindólicos, glicosídeos de ácido quinóvico, catequinas e outros compostos que têm demonstrado, em pesquisas publicadas em revistas como Phytomedicine e o Journal of Rheumatology, capacidade de inibir a produção de TNF-alfa e outras citocinas pró-inflamatórias. Ao reduzir a inflamação sistêmica, a planta cria um ambiente interno onde o colágeno pode ser produzido e preservado de forma muito mais eficiente. Além disso, pesquisas preliminares sugeriam que compostos da unha de gato podem ter ação direta na estimulação de células de reparo tecidual. A tradição indígena usava a casca interna da planta como chá para curar feridas e infecções, mas também para tratar dores articulares que hoje reconheceríamos como artrite, uma condição que envolve deterioração do colágeno nas cartilagens. Um aspecto fascinante da história da unha de gato é que ela foi praticamente desconhecida do mundo ocidental até os anos 70 e 80, quando pesquisadores austríacos começaram a documentar seus usos tradicionais e a analisar seus compostos ativos. Em poucas décadas, passou de planta amazônica local para objeto de dezenas de estudos científicos internacionais. Esse é o padrão que se repete com muitas plantas medicinais tradicionais. A ciência chega tarde, mas quando chega, confirma o que a tradição sabia. Ela é tipicamente consumida como chá da casca ou como extrato padronizado em cápsulas. É importante saber que não é recomendada durante a gravidez e que pode interagir com alguns medicamentos e imunossupressores, então sempre vale a consulta com um profissional de saúde. A quinta planta que quero te apresentar vem de uma cultura completamente diferente, mas com a mesma urgência na relação com a terra e com as plantas medicinais. Vem do coração da medicina tradicional africana, especialmente da África subsaariana, e também está presente nas tradições ayurvédicas. Estou falando do moringa, Moringa oleifera, uma árvore que ficou conhecida nos últimos anos como superalimento, mas que carrega um papel específico e muito documentado na saúde do colágeno e dos tecidos conectivos. O moringa é uma das plantas mais nutricionalmente densas que existem. As folhas contêm quantidades significativas de vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, cobre e aminoácidos essenciais, incluindo glicina, prolina e lisina, que são exatamente os aminoácidos mais abundantes na estrutura do colágeno. O colágeno é basicamente feito de repetições de glicina, prolina e hidroxiprolina. Quando você consome moringa, você está fornecendo ao seu corpo, literalmente, os blocos de construção do colágeno. Na medicina tradicional africana, as folhas de moringa eram usadas para curar feridas, fortalecer os ossos, tratar pele ressecada e melhorar a recuperação pós-parto, que é um período de intenso estresse para os tecidos conectivos do corpo. Na Índia, a árvore é chamada de Drumstick Tree e suas vagens são consumidas como alimento cotidiano em muitas regiões, especialmente no sul do país, há centenas de anos. Pesquisas modernas identificaram compostos específicos no moringa, como a quercetina e o caenferol, flavonoides com potente ação antioxidante que protegem as fibras de colágeno da oxidação. Estudos também investigaram extratos de moringa em modelos animais e observaram aceleração de cicatrização de feridas e aumento na deposição de colágeno nos tecidos em reparação. Uma revisão publicada no Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine compilou evidências sobre o potencial regenerativo da planta nos tecidos. O zinco presente no moringa merece menção especial. O zinco é cofator essencial para as enzimas que processam o colágeno no organismo. Uma deficiência de zinco compromete diretamente a síntese e a remodelação do colágeno. E o moringa entrega zinco em uma forma que vem acompanhada de outros nutrientes que potencializam sua absorção. As folhas frescas ou em pó podem ser adicionadas a sucos, smoothies, sopas e outros preparados. O chá de folhas secas é outra forma tradicional. O gosto é levemente amargo e herbáceo, e em muitas culturas africanas e asiáticas é considerado um sabor familiar desde a infância.
Você conhecia o moringa? Já usou de alguma forma? Me conta nos comentários, porque a comunidade aqui aprende muito com as experiências de cada um. A sexta planta me leva para a América Latina, para as paisagens áridas dos Andes e das regiões semiáridas do Brasil. E para uma planta que cresceu na sombra da fama de outras ervas, mas que carrega um segredo extraordinário sobre a saúde da pele e do colágeno. Estou falando da babosa, o aloe vera, mas não da forma como você provavelmente conhece. Não estou falando do gel tópico que se passa na pele queimada de sol. Estou falando do consumo interno do gel de aloe vera e do que a ciência está descobrindo sobre seu efeito nos fibroblastos, as células produtoras de colágeno. A babosa foi usada medicinalmente pelos egípcios há mais de 3.500 anos. Era chamada de planta da imortalidade e estava presente nos rituais de preparação dos corpos para a mumificação. Não apenas por suas propriedades antimicrobianas, mas pela crença de que ela preservava os tecidos. Os gregos, os romanos, os árabes, os povos da Mesoamérica, todos tinham suas versões do uso terapêutico do aloe. O que a ciência identificou é que o gel interno da babosa contém polissacarídeos, especialmente a acemanana, que tem demonstrado capacidade de estimular a atividade dos fibroblastos de pele humana. Um estudo publicado no Annals of Dermatology recrutou mulheres acima de 45 anos e as dividiu em 2 grupos, um que consumiu o gel de aloe vera oralmente e outro que não consumiu. Após 90 dias, o grupo que consumiu aloe mostrou aumento mensurável na produção de colágeno e na elasticidade da pele comparado ao grupo controle. O gel de aloe também contém vitamina C, vitamina E e zinco, os mesmos cofatores que mencionei antes como essenciais para a síntese de colágeno. Além disso, contém compostos anti-inflamatórios que reduzem o ambiente oxidativo que destrói as fibras de colágeno. É uma ação em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Na medicina tradicional do Nordeste brasileiro, a babosa era usada internamente para curar problemas gastrointestinais, e essa conexão é mais relevante para o colágeno do que parece à primeira vista. O intestino saudável é fundamental para a absorção adequada dos aminoácidos e minerais que o corpo usa para construir colágeno. Um intestino inflamado, permeável com disbiose, absorve muito menos dos nutrientes necessários. Ao cuidar do intestino, a babosa indiretamente protege e apoia a produção de colágeno. É importante distinguir o gel interno, que é translúcido e viscoso, da látex amarelada que fica entre a casca e o gel. Essa látex contém antraquinonas, que em doses elevadas são laxantes potentes e não devem ser consumidas. O gel puro, especialmente o de plantas cultivadas em condições adequadas, é o que tem perfil de segurança mais estabelecido para uso interno. Fica comigo porque estamos chegando nas plantas mais surpreendentes desta lista. E eu prometo que as últimas 3 vão fazer você repensar o que você já tem em casa e nunca valorizou da forma certa. A 7ª planta. E aqui eu vou cumprir a promessa que fiz no início. Essa planta vai te surpreender, porque ela não tem a aparência glamourosa de uma flor exótica ou de uma erva rara da floresta tropical. Ela cresce em quase qualquer lugar do mundo onde haja um pouco de umidade. Ela é considerada por muita gente como uma invasora, uma praga de jardim que você arranca e joga fora. Mas os povos indígenas da América do Norte a comiam como salada. Os herbalistas europeus medievais a usavam para purificar o sangue na primavera. A medicina tradicional chinesa a classifica entre as plantas de maior poder terapêutico. E pesquisadores modernos estão descobrindo que ela contém compostos que afetam diretamente a integridade do colágeno nos tecidos. Estou falando da urtiga, Urtica dioica, aquela planta que te queima quando você toca. A urtiga contém silício orgânico, como a cavalinha que mencionei antes, mas também contém ferro, cálcio, magnésio, vitaminas A, C e K e uma concentração impressionante de aminoácidos. Mas o que está sendo estudado com particular interesse são seus compostos anti-inflamatórios, especialmente lectinas e polifenóis que demonstraram em pesquisas laboratoriais
capacidade de inibir enzimas inflamatórias, incluindo metaloproteínas de matriz que destroem o colágeno. Um estudo publicado no Phytomedicine investigou extratos de urtiga em pacientes com artrite reumatoide, uma condição que envolve destruição inflamatória das cartilagens e do colágeno articular. Os resultados mostraram redução nos marcadores inflamatórios e melhora nos sintomas, comparável em alguns aspectos ao efeito de anti-inflamatórios convencionais, mas sem os efeitos colaterais gastrointestinais associados. A história da urtiga como alimento é fascinante. No norte da Europa, especialmente em países como Escócia, Noruega e Rússia, as folhas jovens de urtiga eram colhidas na primavera e cozidas como espinafre, usadas em sopas, em bolos de urtiga e em saladas depois de escaldar, para neutralizar o ácido fórmico que causa a queimação. As comunidades que usavam a urtiga como alimento regular tinham acesso a um perfil nutricional riquíssimo em um período do ano em que poucos outros vegetais estavam disponíveis. O chá de urtiga é amplamente disponível e tem um sabor agradavelmente herbáceo. O cozimento destrói completamente as substâncias urticantes, tornando-a segura para consumo. Em alguns países europeus, o suco fresco de urtiga é vendido como tônico em lojas de produtos naturais. A conexão entre a urtiga e o colágeno está sendo explorada também no contexto da saúde óssea. Osso não é apenas cálcio e fósforo. A matriz orgânica do osso é composta principalmente de colágeno tipo 1, e a qualidade dessa matriz determina a resistência e a flexibilidade do osso. Uma pesquisa investigou o efeito de extratos de urtiga na formação óssea e observou o estímulo à atividade dos osteoblastos, as células que constroem a matriz óssea de colágeno. Me diz nos comentários, você arrancaria a urtiga do jardim sem pensar 2 vezes? Porque depois de hoje, espero que você pense 3 vezes antes de jogar fora esse tesouro. A 8ª planta me traz de volta para o Brasil, para as tradições da medicina popular nordestina e para os terreiros e quintais de avós que sabiam de cor os nomes e os usos de cada planta que crescia ao redor de casa. Estou falando do hibisco, Hibiscus sabdarifa, especificamente os cálices vermelhos que são usados para fazer chás, águas saborosas e compotas. Essa planta é nativa da África tropical e foi trazida para o Brasil durante o período colonial, onde se integrou de forma tão profunda à cultura local que hoje muita gente a considera uma planta brasileira. O hibisco é extraordinariamente rico em ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, e em antocianinas, os pigmentos vermelhos e roxos, que são também potentes antioxidantes. As antocianinas têm uma relação muito específica com o colágeno, que vai além da proteção antioxidante genérica. Pesquisas mostraram que as antocianinas têm capacidade de se ligar às fibras de colágeno e estabilizá-las, tornando-as mais resistentes à degradação enzimática e ao estresse mecânico. Essa propriedade foi identificada inicialmente em estudos sobre uvas e vinhos tintos ricos em antocianinas, mas se aplica também a outras fontes, como o hibisco. Um estudo publicado no Monilius investigou o potencial dos compostos do hibisco em inibir as metaloproteínas de matriz, aquelas enzimas que destroem o colágeno. Os resultados mostraram atividade inibitória significativa, o que explica parcialmente por que culturas que consomem hibisco regularmente, em países como o Egito, o México e partes da África Ocidental, onde o hibisco é bebida cotidiana, têm tradições de pele saudável mesmo sob exposição solar intensa. No México, o água de Jamaica, que é a bebida feita com os cálices secos de hibisco, é uma das bebidas tradicionais mais populares e consumidas diariamente. No Egito, o carcadé de hibisco é um chá de hibisco servido quente ou frio em celebrações e no dia a dia. Na África Ocidental, o zobo bissap é uma bebida ritual e cotidiana. Em todas essas culturas, existe a crença popular de que a bebida é boa para a pele e para o sangue, e a ciência está começando a entender os mecanismos por trás dessa crença. O hibisco
Também tem ação antihipertensiva documentada em vários estudos clínicos, e essa conexão com a pressão arterial tem relação indireta com o colágeno. A hipertensão crônica danifica os vasos sanguíneos, que são estruturas ricas em colágeno. Ao proteger os vasos, o hibisco protege também a integridade do colágeno vascular. A forma de consumo mais simples é o chá dos cálices secos, que tem um sabor agridoce delicioso e uma coloração vermelha vibrante. Pode ser consumido quente ou gelado. A adição de mel ou de limão é tradicional em muitas culturas. Antes de chegar na nona planta, quero te pedir algo importante. Se esse conteúdo está sendo valioso para você, compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa informação. Um amigo, um familiar, alguém que está lutando com questões de pele, de articulações, de cabelo. Esse tipo de conhecimento precisa chegar em mais mãos. E chegamos à nona planta, a que prometi que estaria provavelmente na sua cozinha neste exato momento. Mas antes de revelar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que em quase toda a cozinha do mundo, em quase toda a cultura alimentar que persiste há séculos, existe um ingrediente amarelo, aromático, terroso, que aparece em receitas de cura, em rezas, em rituais, em remédios caseiros e também no prato do almoço e do jantar. Esse ingrediente é a cúrcuma, curcuma longa, e o que ela tem a ver com colágeno é uma das histórias mais fascinantes da interface entre tradição e ciência moderna. A cúrcuma foi usada na medicina ayurvédica por mais de 4.000 anos, na medicina tradicional chinesa há mais de 2.000 anos, na medicina popular brasileira, desde que os escravos africanos e os imigrantes asiáticos trouxeram seus conhecimentos para o país. Em todas essas tradições, ela aparece como um anti-inflamatório, um protetor do fígado, um purificador do sangue, um cicatrizante. E tudo isso está conectado, de maneiras que a ciência está agora desvendando, com a preservação e a síntese do colágeno. O composto ativo mais estudado da cúrcuma é a curcumina, um polifenol que acumulou uma literatura científica impressionante nas últimas décadas. Mais de 10.000 estudos publicados sobre a curcumina. E entre as suas ações documentadas estão exatamente aquelas que protegem e apoiam o colágeno, de maneiras múltiplas. Primeiro, a curcumina é um dos inibidores mais potentes conhecidos do NF-κB, um fator de transcrição que, quando ativado, desencadeia cascatas inflamatórias que incluem a produção das metaloprotilases de matriz destrutoras de colágeno. Ao inibir o NF-κB, a curcumina reduz a inflamação de baixo grau que silenciosamente destrói as fibras de colágeno todos os dias. Segundo, a curcumina tem demonstrado propriedades antioxidantes diretas que neutralizam os radicais livres responsáveis pela oxidação das fibras de colágeno. A glicação, que é o processo pelo qual o açúcar em excesso no sangue se liga às proteínas e as danifica irreversivelmente, incluindo o colágeno, formando os chamados produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Também é inibida pela curcumina em estudos laboratoriais. Terceiro, e esse é o dado que mais me impressiona, pesquisas recentes sugeriram que a curcumina pode ter efeito direto na estimulação dos fibroblastos e na síntese de colágeno novo. Um estudo publicado no Molecules investigou o efeito da curcumina em fibroblastos de pele e observou aumento na expressão de genes de colágeno tipo 1. Outro estudo, em modelo animal, observou aceleração de cicatrização de feridas com maior deposição de colágeno nos tecidos em reparação tratados com curcumina. Mas existe um problema com a curcumina que precisa ser endereçado para que ela funcione de verdade. E é aqui que a sabedoria ancestral era mais sofisticada do que percebemos. A curcumina pura tem baixíssima biodisponibilidade quando consumida sozinha. O organismo absorve muito pouco dela, mas os cozinheiros indianos e ayurvédicos sempre combinaram a cúrcuma com pimenta preta. E por quê? Por instinto, por tradição, por séculos de observação de que juntas funcionavam melhor. A ciência descobriu por quê. A piperina, composto ativo da pimenta preta,
aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 1940%. Isso não é um erro de digitação. Quase 2.000 vezes mais absorção. Simplesmente adicionando pimenta preta. Além disso, a curcumina é lipossolúvel, ou seja, dissolve em gordura. Por isso, a tradição indiana sempre a cozinha em ghee ou em outros óleos. O leite dourado, ou golden milk, que ficou tão famoso nos últimos anos como tendência ao wellness, não é uma invenção moderna. É uma receita ayurvédica que existe há séculos, que combina cúrcuma com leite, ou leite de coco, pimenta preta e, às vezes, outras especiarias exatamente para maximizar a absorção da curcumina. A tradição sabia, a ciência confirmou. Se você não está usando cúrcuma com pimenta preta regularmente, começa hoje. É uma das mudanças mais simples e mais poderosas que você pode fazer pela saúde do seu colágeno e do seu corpo como um todo. Agora que passei pelas 9 plantas, quero falar sobre algo que conecta todas elas e que muitas vezes é ignorado nas conversas sobre colágeno. O colágeno não existe no vácuo. Ele é produzido por células que precisam de um ambiente interno favorável. Essas células precisam de materiais de construção, precisam de cofatores enzimáticos, precisam de proteção contra a destruição, precisam de sinais bioquímicos adequados para funcionar. Quando você cuida do seu ambiente interno, da inflamação, do estresse oxidativo, da nutrição, do sono, do intestino, você está automaticamente cuidando do colágeno. E as plantas que mencionei hoje trabalham exatamente nisso. Elas não são balas mágicas isoladas. Elas são peças de um sistema integrado de cuidado do organismo que as tradições ancestrais entendiam de forma holística, mesmo sem os termos científicos. Quando uma avó nordestina dizia que a babosa era boa para a pele, ela estava descrevendo um resultado que observou ao longo de gerações. Quando um médico ayurvédico prescrevia centela asiática para cicatrizes, ele estava aplicando um conhecimento acumulado por milênios de observação clínica. Quando os indígenas amazônicos usavam a unha de gato para articulações inflamadas, eles estavam tratando exatamente o processo que hoje sabemos ser a degradação inflamatória do colágeno articular. A ciência moderna é uma ferramenta extraordinária. Ela nos dá os mecanismos, os estudos controlados, as confirmações que nos permitem entender o porquê. Mas ela chegou tarde em muitos casos. E parte do nosso trabalho hoje é fazer a ponte entre esse conhecimento ancestral e as descobertas contemporâneas, sem abandonar nenhum nem outro. Quero saber de você, qual dessas 9 plantas você já conhecia? Qual te surpreendeu mais? Escreve nos comentários, porque essa conversa não termina aqui, ela continua nos comentários, onde eu aprendo tanto com vocês, quanto vocês aprendem comigo. Mas antes de terminar, quero abordar algo prático. Como integrar essas plantas na sua rotina de forma realista e sustentável? Porque eu sei que às vezes a gente vê uma lista como essa e pensa que precisa tomar tudo ao mesmo tempo, todo dia, e isso pode ser avassalador. A abordagem mais sensata e aquela que mais se alinha com a sabedoria tradicional é a da rotação e da consistência. As tradições medicinais raramente prescreviam uma única planta para sempre. Havia ciclos, havia períodos de uso e períodos de descanso, havia combinações que potencializavam efeitos, e havia a compreensão de que o corpo responde melhor à variedade do que à monotonia. Uma abordagem prática seria escolher 2 ou 3 plantas com as quais você se identifica mais, seja pela disponibilidade, seja pelo sabor, seja pela tradição que ressoa com você, e integrá-las de forma consistente por um período, talvez 2 ou 3 meses. Depois, avaliar como se sente e fazer ajustes. Isso reflete a lógica das estações e dos ciclos que as tradições medicinais sempre respeitaram. A cavalinha e a urtiga, por exemplo, combinam bem em um chá que pode ser consumido pela manhã. O hibisco é uma bebida deliciosa para a tarde. A cúrcuma com pimenta preta pode ser incorporada em qualquer refeição saborosa. A babosa pode ser adicionada a sucos matinais. O moringa em pó vai bem em smoothies.
a rosa mosqueta como chá à tarde, a centela asiática como extrato pode ser tomada 1 ou 2 vezes ao dia, a unha de gato como chá algumas vezes por semana. Não precisa ser perfeito, não precisa ser todo dia de cada um. A consistência, ao longo do tempo, é muito mais importante do que a perfeição em cada dia. Se você quer começar por uma só planta, começa pela cúrcuma com pimenta preta. É a mais acessível, a mais bem estudada, a mais versátil na cozinha e a que vai te dar resultados perceptíveis mais rapidamente quando feita de forma consistente. Existe também uma dimensão que eu não posso deixar de mencionar, porque ela é parte inseparável de qualquer conversa sobre colágeno e sobre saúde dos tecidos. A alimentação como um todo. As plantas medicinais são poderosas, mas elas operam em um contexto. Se você está consumindo grandes quantidades de açúcar refinado, de ultraprocessados, de gorduras oxidadas, de álcool em excesso, nenhuma planta no mundo vai compensar completamente o dano que esse estilo alimentar causa ao colágeno. O açúcar em excesso, especialmente a frutose em concentrações elevadas, como a do xarope de milho de alta frutose, presente em refrigerantes e ultraprocessados, é um dos maiores vilões do colágeno. O processo de glicação que mencionei ao falar da curcumina é acelerado exponencialmente por uma dieta rica em açúcares refinados. As moléculas de açúcar se ligam às proteínas, incluindo o colágeno, de forma irreversível, criando os AGEs que tornam as fibras rígidas, quebradiças e não funcionais. É por isso que pessoas com diabetes mal controlado envelhecem visivelmente mais rápido e têm muito mais problemas articulares e vasculares. A proteína adequada na dieta também é fundamental. Colágeno é proteína. Para produzi-lo, o corpo precisa de aminoácidos, especialmente glicina, prolina e lisina. Dietas muito restritivas em proteína comprometem a capacidade do corpo de sintetizar colágeno adequadamente. Fontes de proteína de qualidade, sejam animais ou vegetais bem combinadas, são parte da equação. O sono é outro fator que poucas pessoas associam ao colágeno, mas que tem papel enorme. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento que estimula a síntese de colágeno e o reparo tecidual. Privação crônica de sono compromete esse processo. É durante a noite que grande parte da reconstrução do colágeno acontece. O estresse crônico eleva o cortisol, e o cortisol em excesso tem efeito catabólico sobre o colágeno. Ele acelera a degradação das fibras colágenas e inibe a síntese de novas. Essa é uma das razões pelas quais períodos de estresse intenso e prolongado frequentemente se manifestam na pele, nos cabelos e nas articulações, exatamente os tecidos mais ricos em colágeno. A exposição solar sem proteção adequada é outro fator de destruição do colágeno. A radiação ultravioleta ativa metaloproteinases de matriz na pele, destruindo as fibras de colágeno e causando o que os dermatologistas chamam de fotoenvelhecimento. Isso não significa evitar o sol completamente, porque a exposição solar moderada tem benefícios importantes, incluindo a síntese de vitamina D, que também tem papel no metabolismo do colágeno. Mas a exposição excessiva e sem proteção acelera dramaticamente a degradação do colágeno dérmico. Tudo isso para dizer, as plantas são aliadas poderosas, mas elas funcionam melhor quando estão inseridas em um contexto de vida que favorece a saúde. Sono adequado, alimentação nutritiva com baixo teor de açúcar refinado, manejo do estresse, proteção solar razoável, hidratação adequada, movimento físico regular. Tudo isso forma o terreno no qual as plantas medicinais podem expressar seu máximo potencial. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que você sabe que precisa ouvir isso. Um pai, uma mãe, um amigo que está lutando com dores articulares, com a saúde da pele, com cabelos caindo. Esse conhecimento precisa circular. Quero fazer um breve retorno a cada uma das 9 plantas para consolidar o que aprendemos, porque às vezes ouvir algo de uma segunda forma ajuda a fixar de maneira diferente. A cavalinha nos entrega silício orgânico,
um mineral que a maioria das pessoas nunca ouviu falar em relação ao colágeno, mas que é fundamental para a formação e estabilização das fibras colágenas. 3.500 milhões de anos de evolução produziram essa planta, e ela carrega dentro dela um tesouro mineral que nosso metabolismo precisa. A centela asiática estimula diretamente os fibroblastos, as células que fabricam o colágeno. Seus triterpenoides entram na célula e ativam os genes que codificam para as proteínas do colágeno. A tradição ayurvédica e a ciência moderna dizem a mesma coisa com linguagens diferentes. A rosa mosqueta entrega vitamina C em concentrações extraordinárias, e sem vitamina C, o colágeno não pode ser sintetizado. Essa não é uma relação periférica. É uma dependência absoluta e bioquímica. A unha de gato protege o colágeno ao combater a inflamação crônica que o destrói. Ao criar um ambiente interno menos inflamatório, ela preserva o que o corpo já produziu e facilita a produção de mais. O moringa fornece os blocos de construção do colágeno, os aminoácidos que formam as cadeias proteicas, mais cofatores essenciais como zinco e vitamina C. É nutrição densa direcionada para a síntese de colágeno. A babosa estimula os fibroblastos e cuida do intestino, que é a porta de entrada de todos os nutrientes que o colágeno precisa para ser produzido. A urtiga combina silício orgânico com ação anti-inflamatória e um perfil nutricional rico que apoia o metabolismo do colágeno de múltiplas formas ao mesmo tempo. O hibisco entrega antocianinas, que se ligam e estabilizam as fibras de colágeno, além de vitamina C e compostos que inibem as enzimas que destroem o colágeno. E a cúrcuma, com sua curcumina poderosa, combate a inflamação, neutraliza os radicais livres, inibe a glicação e possivelmente estimula a síntese direta de colágeno novo, especialmente quando consumida com pimenta preta e gordura saudável. 9 plantas, 9 tradições, 9 mecanismos diferentes, e todas convergindo para o mesmo objetivo: apoiar, proteger e estimular o colágeno que mantém você inteiro, firme e jovem por dentro. Agora quero trazer algo que vai além das plantas em si e que tem tudo a ver com por que esse conhecimento foi quase perdido. Vivemos em uma época de extraordinário avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, de profunda desconexão com os saberes que sustentaram a saúde humana por milênios. Durante séculos, o conhecimento medicinal vivia nas comunidades, nas avós, nos curandeiros, nos herbalistas, nos sacerdotes, nos agricultores, que conheciam suas terras e suas plantas intimamente. Era um conhecimento oral, vivo, transmitido pela prática e pela observação direta. A modernização, a industrialização da medicina e da alimentação e a centralização do saber em instituições acadêmicas formais trouxeram benefícios imensos, como antibióticos, cirurgias, vacinas, diagnósticos por imagem, mas também produziram uma ruptura. O conhecimento das plantas ficou marginalizado, chamado de superstição, de alternativa, de não científico. As comunidades que o detinham foram muitas vezes invisibilizadas ou desapossadas de suas terras e de suas práticas. E agora a ciência está fazendo o caminho de volta. Cada vez mais laboratórios dedicam recursos para investigar plantas medicinais tradicionais. Cada vez mais publicações científicas de alto impacto trazem resultados sobre fitoterápicos. A biologia molecular, a genômica, a farmacognosia moderna estão revelando os mecanismos por trás daquilo que os antigos sabiam empiricamente. Isso não significa romantizar o passado. As tradições medicinais também tinham erros, também tinham práticas que não funcionavam ou que causavam danos. A perspectiva crítica e o rigor científico são importantes, mas significa reconhecer que 5.000 anos de observação humana sobre plantas e saúde não podem ser simplesmente descartados, que há sabedoria acumulada que vale ser investigada, validada, preservada e integrada. É por isso que eu faço esse tipo de conteúdo, porque acredito que a ponte entre a tradição e a ciência é um dos caminhos mais poderosos para a saúde humana.
E essa ponte começa com informação acessível, com conversas como essa que estamos tendo agora. Existe um conceito na fitoterapia que me parece fundamental entender, especialmente quando falamos de colágeno e das plantas que o apoiam. É o conceito de sinergia. As plantas raramente funcionam através de um único composto fazendo uma única coisa. Elas funcionam através de centenas ou milhares de compostos que interagem entre si e com o organismo de formas complexas que frequentemente superam o efeito de qualquer composto isolado. Quando a indústria farmacêutica isola um princípio ativo de uma planta e o sintetiza em laboratório, frequentemente perde essa sinergia. O composto isolado pode ser mais potente em um alvo específico, mas pode perder a modulação, a suavidade e a multiplicidade de efeitos que a planta inteira oferece. Isso explica por que tantos estudos com plantas inteiras ou extratos completos mostram efeitos positivos com poucos efeitos adversos, enquanto princípios ativos isolados em doses farmacológicas às vezes trazem efeitos colaterais. Para o colágeno, essa sinergia é especialmente relevante. A vitamina C da rosa mosqueta não age sozinha. Age junto com os bioflavonoides que aumentam sua absorção e eficácia. A curcumina da cúrcuma age junto com outros curcuminoides e com compostos da pimenta preta que aumentam sua biodisponibilidade. Os triterpenoides da centela asiática agem em conjunto com os flavonoides presentes na planta, que têm suas próprias propriedades protetoras. Essa é a beleza e a complexidade das plantas medicinais. Não são sistemas simples, são sistemas vivos que coevoluíram com os organismos que as consomem ao longo de milhões de anos, criando relações bioquímicas de extraordinária sofisticação. Quero também abordar algo sobre segurança, porque seria irresponsável da minha parte falar sobre essas plantas sem mencionar algumas considerações importantes. A maioria das plantas que mencionei tem perfis de segurança bem estabelecidos, quando usadas nas formas tradicionais e nas doses tradicionais. Mas existem algumas situações que merecem atenção. Pessoas grávidas ou em amamentação devem ser especialmente cautelosas e consultar um profissional de saúde antes de usar qualquer planta medicinal de forma sistemática. Algumas plantas, como a cavalinha, em doses muito elevadas, e a urtiga, podem não ser recomendadas em certas fases da gravidez. Pessoas em uso de medicamentos, especialmente anticoagulantes, imunossupressores, medicamentos para diabetes ou para pressão arterial, devem verificar possíveis interações. A centela asiática, por exemplo, pode potencializar efeitos sedativos. A unha de gato pode interagir com imunossupressores. A curcumina em doses elevadas pode potencializar anticoagulantes. Pessoas com condições de saúde crônicas, especialmente doenças autoimunes, doenças renais ou hepáticas, devem buscar orientação antes de iniciar uso sistemático de qualquer fitoterápico. Isso não significa que essas plantas sejam perigosas para a maioria das pessoas. Significa que, como qualquer recurso terapêutico, elas merecem ser usadas com conhecimento e, quando necessário, com acompanhamento profissional. Me conta nos comentários se você já teve alguma experiência positiva com plantas medicinais para a saúde da pele, das articulações, dos cabelos ou de qualquer outro aspecto relacionado ao colágeno. Essas histórias são preciosas e inspiram outras pessoas a buscar esse caminho. À medida que chegamos ao final desta conversa, quero deixar com você uma reflexão mais ampla. O colágeno é, em muitos aspectos, uma metáfora do que sustenta a vida. Ele é invisível, mas está em tudo. Ele é estrutural, mas é também funcional. Quando ele está saudável, tudo funciona melhor. Quando ele se deteriora, tudo sente o impacto. E cuidar dele não é uma questão de vaidade. É uma questão de saúde estrutural profunda. As civilizações que desenvolveram essas tradições medicinais que mencionamos hoje, os herbalistas medievais europeus, os médicos ayurvédicos, os curandeiros amazônicos, os praticantes da medicina tradicional chinesa, todos eles, com suas diferenças enormes de cosmologia, de linguagem, de método, convergiam para algo em comum: a compreensão de que a natureza
oferece o que o corpo precisa e que a sabedoria está em aprender a olhar, a escutar e a usar esses presentes com inteligência e respeito. A ciência moderna está fazendo exatamente isso, olhando para essas tradições com os instrumentos do século XXI e encontrando confirmações que tanto encantam quanto humilham. Porque descobrir que uma avó nordestina e um pesquisador de Harvard chegaram à mesma conclusão sobre uma planta, um por milênios de tradição e o outro por anos de laboratório, é ao mesmo tempo emocionante e sinal de que talvez nossa relação com o conhecimento precise ser mais humilde e mais aberta. Essas 9 plantas são uma janela para esse mundo. Uma janela para uma forma de cuidar do corpo que não separa o físico do cultural, que não separa a ciência da tradição, que não separa o que você come do que você é, que reconhece que saúde é um tecido, assim como o colágeno, feito de muitos fios entrelaçados, cada um com sua função, cada um essencial para a integridade do todo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço genuinamente. Isso significa que você valoriza esse tipo de conhecimento e que você está disposto a investir tempo em entender seu corpo de forma mais profunda. Isso é raro e é precioso. Antes de encerrar, quero recapitular as 9 plantas de forma rápida, para que você possa revisitar, quando quiser, a cavalinha com seu silício orgânico que estabiliza as fibras de colágeno, a centela asiática, que estimula diretamente os fibroblastos produtores de colágeno, a rosa mosqueta, com sua vitamina C extraordinariamente concentrada, cofator indispensável para a síntese de colágeno, a unha de gato, que combate a inflamação crônica que destrói o colágeno, o moringa, que entrega os aminoácidos e cofatores que são os blocos de construção do colágeno, a babosa, que estimula fibroblastos e cuida do intestino para melhor absorção dos nutrientes necessários, a urtiga, que combina silício orgânico com potente ação anti-inflamatória, o hibisco, que estabiliza as fibras existentes e inibe as enzimas que as destroem, e a cúrcuma, que protege o colágeno da inflamação, da oxidação e da glicação, sempre com pimenta preta para máxima absorção. 9 plantas, todas estudadas pela ciência, todas enraizadas em tradições milenares, todas ao seu alcance. Inscreve-se no canal se você ainda não fez isso, porque esse tipo de conteúdo é o que eu trago aqui toda semana. Conhecimento que une a sabedoria dos antigos com o rigor da ciência moderna, em uma linguagem que você pode levar para a sua vida real. E ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. Seu compartilhamento não apenas ajuda uma pessoa que você ama, ele também ajuda esse canal a continuar trazendo conteúdo gratuito de qualidade sobre saúde natural para cada vez mais pessoas. E por último, deixa nos comentários qual das 9 plantas vai ser a primeira que você vai incluir na sua rotina. Esse comprometimento público é uma das formas mais poderosas de transformar a intenção em ação. Escreve aqui, vou ler todos os comentários. O seu corpo é mais inteligente do que qualquer fórmula ou protocolo. Ele sabe regenerar, ele sabe reconstruir, ele sabe produzir colágeno quando você lhe dá as condições certas. E as plantas que a natureza nos ofereceu, as mesmas que nossos antepassados usaram por milênios, são parte dessas condições. Não as subestime, não as esqueça. Leve esse conhecimento com você e coloque em prática, porque o melhor investimento que você pode fazer é na saúde do corpo que te carrega por toda a vida. Até o próximo vídeo.